próstata, tema essencial desse fio. Vou até pegar um café ali, porque pode começar a falar. Bom, câncer de próstata, no carro-chefe da oncologia, também. Vocês viram a hiperplasia, a importância da hiperplasia, os sintomas da hiperplasia, como faz o tratamento da hiperplasia, a galera tá craque na hiperplasia. E gostaram da aula de hiperplasia? Sim, né? Só muito bom e quero que vocês saiam diferenciados aqui, viu? Depois eu lembro da cara de vocês, hein? Mas a cara vai lembrar de vocês no internado. Aquela cara de desespero, doutor, pelo amor de Deus. Você fala, olha que deu de urologia pra vocês. Eu sou hiperplasia no estado de cabelinho. Não? Eu vejo os meninos do internato da clínica, aí ele falou para eles no João Paulo, aí eu passo por eles e aí, algum caso lógico, ainda não. Se me chamar para passar uma sonda, estarão mortos. Não, eu fiz sossegado. Então, a hiperplasia, não mais agora o nosso câncer de próstata. Olha só os dados importantes sobre o câncer de próstata. Segundo tumor maligno mais comum nos homens. Eita! Nós temos como fazer a prevenção do câncer de próstata. Temos como prevenir o câncer de próstata. Prevenir não. Mas as pessoas sempre falam, né? Olha, vamos lá porque a gente vai fazer a prevenção do câncer de próstata, né? Vamos prevenir o câncer de próstata. Não, gente, não temos como prevenir. Não vamos ter o câncer de próstata, não. Nós temos como fazer o quê? Detectar precocemente. A detecção precoce é a palavra. Se fizemos a detecção precocemente, e o homem tem aquele fator de eu não quero neurologista, eu sou super-homem, eu tenho a capa, não vai acontecer comigo, vai acontecer com o meu vizinho. Né? Até o momento. Então, o câncer de próstata ele só perde para um, que é para os melanomas, né? Câncer de pele, certo? E, claro, quanto mais aumentar a nossa investigação, a nossa detecção precoce, mais o nosso índice aumenta também, né? Uma coisa leva a outra. Quinta causa de morte por câncer, olha só, dado importantíssimo. Então, câncer de próstata mata, tá? Idade média de morte, olha que legal isso aqui, eu trouxe isso aqui para vocês, né? Por quê? Porque a classe dos nossos pacientes é o quê? O paciente vai lá, ele trabalha a vida toda. Aí ele se aposenta. Quando ele se aposenta, ele vai falar o quê? Bom, agora eu vou viver. Quando ele fala que eu vou viver, vem o danado do câncer de próstata. Tá? Isso é muito comum. Porque o cara viveu a vida toda, né? Trabalhou, trabalhou com não sei quantas lesões na coluna, vive de papagaio, sintomas de hiperplasia. E aí ele fala, vou viver, pronto. Agora temos o câncer de próstata. É claro que o cara com 77 anos, ele chegar aos 77 a óbito, ele já descobriu o câncer lá pelos seus 65, tá? Bom, a idade média diagnóstica 67. Raro em indivíduos menor que 50 anos. E olha lá, 2% podem ter menos de 50. Tá? Porque é baixa a porcentagem, mas existe. Eu um paciente de 42 anos com câncer de próstata. Não acreditei. Mas ele falou assim, quando eu tenho 5, parecia meu filho de câncer. Opa, peraí. Mas eu tenho 42 anos. Vou fazer isso aqui. Assim, eu desço mais. Começa aos 40, tá? Eu tenho 3 ou mais na família, eu desço para 40 anos, tá bom? Lembrar desses 2%. Bom, a incidência aumenta com a idade. Então, a idade vai vindo. Nosso câncer de próstata é um câncer de pacientes com um perfil de mais idade, certo? E lembra que eu falei para vocês o nosso rastreamento? Gravem isso.
SBU, Sociedade Brasileira de Urologia. Pacientes com 45 anos, com história familiar de câncer de próstata. Nós vamos começar o rastreamento a partir dos 45 anos. Então, todo paciente que chegar para vocês aos 45 anos, vocês vão ter agora o objetivo de perguntar: fez os seus exames periódicos? Porque você tem história da família. Ok? É uma pergunta básica que vocês já vão começar a implementar isso. A gente tem que mudar essa cultura. Tá bom? Eu tenho pacientes com 45 anos e que história de câncer, qualquer câncer. Não, e próstata. E próstata. Tá? Estamos focando em próstata. Então, história de câncer de próstata. Mas independente da idade. Não. Preste atenção. Eu tenho na família meu pai que teve câncer de próstata. A gente vai começar o rastreamento aos 45 anos. Eu tive câncer do estômago. É próstata? Não. É focado na próstata. Para o câncer em outros locais, aí depende da sociedade brasileira do estômago. Porque se, por exemplo, na verdade, geralmente na oncologia tem aquela questão de a partir de tal idade, com 10 anos de incidência, não sei. Tá. Não. Sim. Outra coisa, pacientes sem essa história aos 50, só que a gente traz para a etnia. Olha só a importância da etnia. Homens negros, uma incidência de mortalidade mais elevada perante o câncer de próstata. Então, homens negros, história familiar aos 45. Tá? Então, quando a gente pega os brancos e os negros e coloca lá 1 milhão de pacientes, e a porcentagem foi maior nos pacientes negros. Então, eles entram, tá? A nossa etnia afro-americana, ok? Maior risco de diagnóstico de estágios mais avançados e maior risco do stage. Esse é o fator que a gente fala de, vamos dizer assim, a pessoa que tem um câncer, olha bem, preste atenção nisso. A pessoa que ela tem um câncer, o câncer pode ser o quê? Agressivo ou não agressivo. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês a classificação disso. Quanto o câncer ele é leve, é um câncer de células, vamos dizer, não é atípicas, típicas, a gente não tem uma agressividade muito alta do câncer. Quando eu falo de agressividade é o quê? Vamos dizer, tempo de alastramento e metástase. Tá? Quando eu tenho um câncer que ele é atípico, é um câncer agressivo, semelhante ao câncer de próstata, a sua evolução é muito mais rápida e a gente perde, vamos dizer, um tempo e até a metástase é mais rápida. Tá? Aqui a gente vai conversar um pouco mais para frente. Isso são algumas... O que acontece, gente? Quando eu trago algo para vocês, eu não quero que vocês saiam lojistas. Não quero que vocês saiam lojistas. Quando eu pego o Campbell, que é o nosso pai da oncologia, irmão, são 100 páginas de brincadeira de falando sobre estados genéticos, de evolução. São dados que eu não acho importante trazer para vocês. Para vocês aqui, eu quero que vocês, claro, eu vou adentrar algumas coisas que eu vejo que tem importância, mas eu não quero que vocês peguem de termos genéticos, eu quero que vocês se aprofundem muito nisso, tá? Porque eu não tenho para quê. Eu quero que vocês foquem muito no quesito dessa epidemiologia. Quais os pacientes que eu inicio o tratamento, quais os pacientes que eu vou começar a fazer rastreamento, tá? Quais são os fatores de risco e a gente vai conversando. Tá bom? Quando a gente fala na história familiar dos pacientes com câncer de próstata, de 9 a 15% tem a doença verdadeiramente hereditária. Olha só a importância de saber se temos história ou não familiar de câncer de próstata. Tá? E o paciente pergunta: doutor, eu tive um paciente, tive na minha família, principalmente
no parentesco de primeiro grau que teve câncer de próstata. Eu vou ter? Não necessariamente, mas a porcentagem existe. Tá? Então, a abertura do quadro de 6 a 7 anos antes que o habitual. Aqui cai o que fez a pergunta para mim. Lembra dos 2%? Então vocês vão gravar o quê? Com a prova de vocês. Doutor, quando que eu vou começar o rastreamento de câncer de próstata? Pacientes negros, pacientes com história familiar aos 45, tá? E eu posso reduzir de 6 a 7 anos. Tá? Eu posso já começar o rastreamento. Agora eu pergunto para vocês, doutor, essa história familiar é importante? Com certeza. E aí nós vamos falar agora no decorrer do nosso rastreamento. Quais os exames que nós utilizamos? Tá? O toque é importante? Bastante. Apesar de ser subjetivo, não é objetivo, ele traz informações importantes. Eu já fiz muito diagnóstico de câncer de próstata só com um toque retal. PSA normal. Ressonância normal. Tá? Acontece? Sim. Bom, e essa mutação do gene BRCA2 tem o quê? Uma maior agressividade perante ao câncer. Ele cresce mais rápido, ele evolui mais rápido, ele faz metástase mais rápido. Isso é um teste genético. Se você tiver esse gene BRCA2, nós temos que ficar em alerta, tá? E quais são os fatores de risco para câncer de próstata? Tabagismo, olha lá, o cigarro entrando, dieta e outros fatores externos, obesidade, síndrome metabólica. Mas doutor, cara, por que isso vai interferir no quesito de câncer de próstata? Gente, hormônio. Quem que é o combustível do câncer de próstata? Vamos dizer, quem é o combustível teoricamente do diabetes? O açúcar. O açúcar é... E quem que é o combustível para que possa multiplicar rápido? A testosterona. A testosterona. Então, vocês lembram desse remédio que eu falei, da 5-alfa-redutase? Os inibidores da 5-alfa-redutase? Olha a importância aqui. Eu falei para vocês os inibidores da 5-alfa-redutase. Qual que é o remédio? Dulosterida e finasterida. Qual é a fisiologia da medicação na próstata? Perfeito. Não deixa converter. Tá? O que vai fazer na próstata? Vai diminuir. Lembra da apoptose, morte celular? Então o que acontece? Minha próstata não vai aderir com ideia, vai fazer o quê? Vai morrer mais e a próstata vai diminuir de tamanho. Olha que importância aqui. Se eu tenho isso, se minha próstata, lembra que eu falei para vocês que o tamanho da próstata do PSA sobe? Então olha que interessante, se minha próstata diminui de tamanho, o que acontece com o meu PSA? Ele diminui. O meu PSA diminui. E isso fica um pouco mais difícil de fazer o quê? Um rastreamento perante o câncer de próstata. Por quê? Porque eu espero que rastreamento aumentar o meu PSA sanguíneo. Não é isso? Eu espero aumentar o meu PSA sanguíneo. Então, se eu uso a finasterida, se eu uso a dulosterida, eu tenho que intensificar o quê? Meus olhos perante o rastreamento de câncer de próstata. Porque ele pode ser agressivo. Ele pode mascarar ali, certo? Então, outra pergunta que alguns pacientes que ficam estudando na internet. Uso de selênio, vitamina E, não previne câncer de próstata. Não tem nada a ver. Galera, doutor, eu estou com a vitamina E em dia. Perfeito. Vai se tratar mais, vai consumir também. A vitamina E é muito importante para população, também para pouco rápido. Caraca, irmão. Vai ganhar estrelinha.
Tá na internet. Tá na internet não, né? Não. Não, eu confio em ti. Essa outra água aí. Então, gente, oi. Quem faz o finasteria do Castelino tem que ficar mais atento. Isso. Quem faz o finasteria para a dosagem é diferente. A dosagem é diferente, tá? Pergunta dele, doutor, eu uso a finasterida, não, eu estou falando com você. Beleza. Tá bom. Quando usa-se a finasterida, a dosagem para a próstata é 5 mg, tá? Principalmente a finasterida, 5 mg. Quando você usa para a calvície, a sua dosagem é mais baixa, mas existe ali um fator. O problema é que quando você usa essas medicações, são pessoas jovens, tá? Não são mais de idade. Então a dosagem baixa ela não interfere muito, tá? A porcentagem interfere muito baixa, tá bom? E geralmente não usa só a finasterida, não. O tadalafila é bom, viu, cara? Verdade. O tadalafila vai ajudar a dor e melhora a vascularização, tá? Mas para academia melhor ainda. E outras coisas também. Ajudar para dois. Opa! Tá vendo o relacionamento, né, velho? Mas é para a academia e para a calvície. Tá bom? Bom, vamos falar agora, gente, do exame digital da próstata. O câncer, quando a gente fala CAP, tá? Câncer de próstata, é detectado pela suspeição isolada do toque, em cerca de 18%. Olha só, a porcentagem é boa. Então vamos valorizar. Passou a lista? Olha esse negócio aqui, só tem indicações, né? Vou começar. Bom, então olha só, gente. O toque é importante. 45. Não, desculpa. 45 com história, 50 sem história. Tá bom? 45 e 50, grave isso. Se eu não me engano, o IAU não. Estados Unidos, sociedade com 40. Professor, mas se eu tiver 2 casos ou mais na família, eu desce para 40? Aí você desce para 7. 45 por 7. Tá? Mas eu não quero que vocês fiquem se enganando com isso não. Só trouxe dados porque por exemplo, assim, é mais específico. Tá? Só trouxe para vocês saberem, se vocês estiverem na família, vocês podem começar. Tá? 45 e 50. Prova 45 e 50. Não fique se enganando com isso. Tá? Bom, então, e quando o exame do toque é normal? Quando tem alteração, é normal. Olha lá, risco aumentado, ISUP elevado. Vou falar sobre ISUP para vocês, tá? É um forte predictor de câncer avançado, é indicador de ressonância e biópsia. O estadiamento clínico depende do toque. Então eu falo para vocês, se eu fiz um toque retal e eu identifiquei um câncer no toque, alterações, isso significa que está um pouco mais avançado o câncer. Tá? Está um pouco mais avançado. Então, o ISUP, gente, eu vou falar para vocês de 2 classificações. A mais antiga, chamada de Gleason, tá? E a mais nova é o ISUP. As duas são iguais, só que uma é mais antiga e a outra é mais nova. Essa classificação do Gleason, quem me dá essa classificação é a biópsia, o patologista. Ele vai falar para mim se esse câncer é de alta agressividade ou não, através das células. E qual que é o tipo histológico mais comum no câncer de próstata? Qual que é o tipo histológico mais comum no câncer de próstata? Pô, estou falando da vitamina E, velho. Adenocarcinoma de próstata. É o adeno pé. Tá? Então, quando a gente fala da ressonância e biópsia, como
Como é que faz a biópsia prostática? Uma agulhada lá, né? Precisa ir para o centro cirúrgico? A gente fala aqui, próstatas até de 40, de 30 ml, nós coletamos 8 fragmentos. E próstata maior que 30, 12. 12 é criado. E outra coisa, guiado com ultrassom. Tá? Então, a gente faz, na verdade eu não gosto de fazer. É feito consultório. O cara faz ultrassom, faz um bloqueio, tá? Um anestésico local mesmo. Só que tem que fazer o quê? Profilaxia com antibiótico. Ele tem que tomar antibiótico, porque imagina, você vai perfurar o reto para coletar o material. Então você leva bactérias que estão no ânus para lá. Ok? Doutor, existe outra maneira melhor que possa fazer menos infecção? Sim, temos. A biópsia direto pelo períneo. Porém, ela é mais arriscada. Você pode fazer lesões, né? Fala lesões de uretra, lesões de outros órgãos ali, tá bom? Mas nós temos, é menos risco de contaminação. Qual que é a principal complicação da biópsia prostática? A prostatite. A prostatite. Tá? Tem pacientes que não fazem a profilaxia, que não fazem pelo menos o ciclofloxacina ali precoce, que eles fazem prostatite. Prostatite é grave, gente. Prostatite mata. Tá bom? É uma dor do caramba. O paciente chega lá como se tivesse uma vela acesa no períneo. Ele fala, queima. Tá bom? Bom, e agora falando do toque. O toque retal, gente, a gente tem estadiamento clínico, a gente faz de T0 até T4. Então, isso aqui é tão importante. Quando a gente fala de T0, não há evidência de tumor primário. T1, tumor clinicamente inaparente, não é palpável. A gente classifica T1A, T1B e T1C. Achado histologicamente incidental, tumor de 5%. TB achado histologicamente incidental, tumor mais que 5% conhecido. T1C, tumor identificado por biópsia por agulha. T2, T3, T4, T2, tumor que é palpável e confirmado dentro da próstata. Classificamos em TA, T2B e T2C. Quanto maior o T, todas as classificações tem. Quanto maior o T, pior o grau. Tá? Então eu gosto ali do T3. O T3 para cima é bom. O T3 já é um tumor que se estende através da cápsula prostática. Legal? Passou da cápsula prostática, fedeu, meu irmão. Fedeu. Por quê? Está pegando já. Isso eu quero que vocês foquem, porque passou da cápsula prostática, já está invadindo. Se está invadindo, compensa operar? Às vezes eu não vou conseguir tirar o tumor. Tá? Então, quando eu falo de T2, dá para me salvar. Dá para mim ter uma porcentagem de falar assim, cara, se operarmos, temos chances de ficar curado. Agora, qual é o problema, gente, da cirurgia? O perfil do meu paciente. O perfil do meu paciente é um paciente idoso. O perfil do meu paciente é um paciente hipertenso, diabético, é mais homem que não se cuidou. Então, existem alguns fatores que a gente não é Deus para definir as coisas. Mas se eu tenho um paciente e o perfil dele não é de uma sobrevida de 10 anos, eu não opero. E é o limite, gente, de cirurgia para rastreamento, grave agora. 70 anos. Acima de 70 anos, compensa eu fazer uma cirurgia, a não ser se o meu paciente for o quê? Fisiculturista, o cara assim, se cuidou, olha pro cara, ele não tem diabetes, não tem hipertensão. 70 anos ele tem uma sobrevida que você acha ali de mais de 10 anos. Tá?
Isso é muito conversado no consultório, muito conversado, muito bem explicado. E nós avançamos muito no quesito de tecnologia perante as cirurgias, tá? Eu vou falar para vocês. Então, o T3, gente, estende através da cápsula, o TA, extensão extracapsular, unilateral e bilateral, o T3B, tumorifagem, vesícula seminal. Na cirurgia de próstata, nós tiramos até a vesícula seminal, ok? Tira-se a próstata e as vesículas seminais, tá? E T4, o tumor é fixo ou invade estruturas adjacentes que não sejam as vesículas que estão em volta da próstata, tá? Só para qualquer estadiamento, tá? Para qualquer estadiamento, independente, tá? Não, cirurgia, tá? Aí a gente entra naquele fator de 10 anos, né? Eles falam, se o cara tiver uma sobrevida de 10 anos, isso é muito subjetivo, gente, é muito subjetivo. O pessoal do Hospital da Mão lá, deu 70 anos, ele já nem adquire. Bom, e o PSA é importante ou não? Preste atenção. O meu PSA, ele é o quê? É um rastreador, é uma lipoproteína, é um rastreador de câncer de próstata. Mas eu preciso ter malignidade na minha próstata para que possa alterar meu PSA? Não. As duas sociedades, tanto os guidelines americanos como o europeu, falam que eu não posso indicar biópsia de próstata somente como uma dosagem. Meu irmão, você viu que o risco de biópsia de próstata é prostatite. Se você avaliar um PSA, que existem vários fatores que podem alterar o PSA, e você indicar uma biópsia, imagine se o cara tem uma prostatite previamente e você biopsia o cara. Nem câncer é. Então, se o cara já está ruim, meu amigo, você vai arrebentar mais ele com ele. Tá? Então, assim, vocês observarem o PSA no exame laboratorial, não se desesperem. E nem fale para o cara que é câncer. Deus me livre. Mas vocês vão falar o quê? Olha, deu uma alteração no seu PSA, nós precisamos repetir esse PSA. Ou então mande para o urologista se virar. Entendeu? Mas vocês não vão olhar o PSA e dizer, meu Deus do céu, não, desculpa, está pensando algo. Né? Porque o médico, o paciente, ele já está no mundo. Tá? Então pegou o PSA, acalma o seu coração, fala que o PSA pode ser alterado por vários fatores, atividade sexual, blá. E aí você vai repetir o PSA, tá? Quando a gente fala, gente, razão livre pelo total. No consultório, vocês vão pedir o PSA total e o PSA livre, tá? Quando chega o laboratório para vocês, vai ver lá, PSA total de 1,4 e o livre de 0, alguma coisa. Essa relação que nós fazemos, nós dividimos o livre, que é o menor, pelo total. Quando nós fazemos essa divisão, vai me dar uma porcentagem. E essa porcentagem ela é importante, porque se me der uma porcentagem menor que 10%, é sugestivo de câncer de próstata. Quando essa minha divisão for maior que 10%, é sugestivo de hiperplasia prostática benigna. Entenderam? Então vocês estão lá com o PSA. Chegou lá, o cara fez o PSA, trouxe para vocês. PSA total livre. Vai dar uma numeração para vocês. Vocês vão pegar o menor, geralmente dá 0 ponto alguma coisa. E vocês vão dividir pelo total. Só dividir no calculador. Simples. Se der menor que 10%, é sugestivo de câncer de próstata. Sugestivo, não é que vai ser. Você está fazendo um rastreamento. Lembre-se que o que dá câncer de próstata mesmo é somente a biópsia. Ok? Densidade de PSA, o preditor mais forte nas calculadoras de risco, tá? Eu não vou pegar isso aqui porque é muito específico, quesito de densidade. Mas eu quero que vocês façam a divisão. Está no consultório, olha que legal, o urologista falou que o PSA total, o livre dá dividido por total,
Geralmente ele vai dar lá 0,10, né, 10%. Se der 0,15, 15%. Se acima de 10, opa, legal. Tá? Ok? Se eu fiz a dosagem, aí a primeira deu menor de 10%, é subjetiva, aí eu peço de novo. Aí se deu menor de 10%. Aí você ou vai maior dar de pra 10%. ele. Tá? Mas não tomei a responsabilidade de já pedir pior isso não. Alguém que já pegou alguma vez uma laborite? Foi laboratorial, gente. Isso pode ter. Eu estava até preocupado. Mas, gente, eu já peguei laboratório errado. Já peguei, por exemplo, na hora da coleta, a pessoa vai coletar o soro fisiológico lá. O que vai acontecer também com a hemoglobina? Um dia eu operei um paciente de próstata e aí pedi HB/HT de controle. Chegou lá, a enfermeira, doutor, pelo amor de Deus, o cara está com 5 de hemoglobina. Eu falei, minha nossa senhora, estou chegando aí. Eu tinha no hospital. Cheguei lá, o que eu fui ver? Fui ver o doente, não vejo exame. Frequência boa, pressão boa. Eu olhei assim e falei, rapaz, 5 de hemoglobina, meu amigo, chega a me dar uma gastrite aqui, tá ligado? Eu fui lá ver o exame. Perguntei pro paciente, como está o seu exame? Falei, tá, de onde? Da manhãzinha aqui, doutor, ó. Olha, irmão. Cheguei lá na enfermeira, ó. Creu! Falei pra ele, isso não se brinca. Fui lá no laboratório. Desci lá e falei, olha, gente, coleta de novo. Ele entrou e comprovou. Mas, pô, no pós-operatório nosso, gente, eu vou falar assim, a gente nesse cirurgião, a gente não dorme direito, a gente fica preocupado. Eu durmo com o celular assim, ó, toda hora já esperando uma ligação. Toda hora. Não tem aquele negócio de você chegar em casa e falar assim, ah, meus problemas eu vou deixar aqui. Pô, esqueça, gente, a vida toda, tá? E aí, às vezes, o cara vai no consultório particular e fala, doutor, R$400 por consulta, né? Se valoriza, gente, 400 conto. 6 anos de especialidade, 6 anos se lascando na faculdade, vocês estão vendo aí, 4 anos desgraçado. Está todo mundo gastando com remédio. Está todo mundo gastando com remédio. A psiquiatra está. A Vanessa, quando vem aqui, ela já fala, né? Não faço consulta aqui para vocês. Procure um psiquiatra, né? Até eu brinco muito com a Vanessa. Um dia eu peguei um paciente que conta, na hora que ele sentou lá, eu falei, bicho, o problema não era neurológico, o problema é a cabeça. Nem falei, pega teu dinheiro de volta e vai pro psiquiatra. Mandei pra Vanessa. Ela falou, filha da puta, tu mandou um paciente que fiquei 3 horas com o cara lá. Falei, meu amigo, como é que os caras se selecionaram? Eu falei, olha, o problema dele não era neurológico, não. O cara é muito engraçado, bicho. O cara, doutor, quando eu vou dosar, eu demoro 1 hora. Eu falei, meu nossa senhora. Cara, doutor, eu demoro 1 hora. Eu falei, bicho, eu não sei tratar isso não. Eu só sei tratar de atuação precoce, velho. 1 hora, bicho. Mas foi essa bicha do cara. Ele ficou conversando com o cara. O cara não faz xixi direito. O cara vai no banheiro, ele fica lá um tempão para fazer xixi e tal. Pesquisei tudo do cara, falei, bicho, é isso aqui mesmo. Vai render pra Vanessa. A Vanessa me ferrou, bicho. O dinheirinho do cacete esse que eu mandou, viu? Mas é porque assim, o que eu pensei em fazer pro cara? Eu vou diminuir o hormônio dele? Eu poderia fazer uma ciclofa redutase, né? Eu não vou deixar converter o DEA, o cara vai dar uma diminuída. Mas e aí? Se eu estimular ele quando está na lafira, vai ficar 2 horas, né? Que ele já fica. Hormônio, o cara batia 800 de texto, velho. Mas aí veio um fator. Há mais ou menos 6 anos ele usa o Vencance de a maior dosagem de TCC. E aí o filho da mãe, velho, ele
toma de 70, 60, e aí às vezes ele diz que ele dá uma dobradinha de vez em quando, só para terminar os trabalhos. Nossa senhora, velho. Então, para vocês terem ideia que o consultório é um podcast, tá? Eu passo então por isso. Aumentar o seu período. O cara falou que foi 1 hora, eu tô cansado, não aguento mais, e minha esposa também. Eu falei, cara, eu vou falar pra vocês, o consultório, bicho, é assim, tem umas coisas que se eu falasse pra vocês, aí você fala, não, tu tá de sacanagem. Bicho, é muito loucura, cara. É muito loucura. Só pra resumir outro caso. Eu sou muito brincalhão, eu só brinco quando eu vejo com o paciente também, porque a urologia é meio chata, assim, desse quesito de o cara não fala. Então começa a brincar. Meu irmão, chegou um cara, veio de Ariquemes. O cara mandou mensagem pro cara. Vou dar outro exemplo, não é assim não. Montenegro. Então, vai pra frente. Isso aí, Chegou o cara, bicho, mandou mensagem para minha secretária. O doutor faz mioplastia? Ele faz. Mas ele faz hoje, na consulta? Não sei. Já desesperado, né? Beleza. Então, manda vir, vou avaliar. O cara chegou, meu irmão, o cara deu a bola, um cara desse tamanho. Aí, policial e tal, cara, como é que eu posso me ajudar? Doutor, eu vi e tal, no seu Instagram, eu quero fazer. Beleza. Eu preciso te avaliar. Eu avaliei o cara um pênis normal para a idade e tal. Eu falei, cara, tu quer aumentar? Ele falou, quero. Aí, bicho, o cara policial tirou uma arma daqui, tirou outra daqui, 10 pentes assim, nossa senhora, me arrependi de ter falado que ia fazer no consultório. Falei, bicho, eu tinha que entubar esse cara. Porque se o cara sentir dor, ele vai ficar puto comigo. Eu falei, olha, aí tu vai conversando com o cara. Cara, quantas ml o senhor pode fazer, doutor? Eu falei, cara, eu protocolo 5, 8 e 10. Eu quero o máximo. E se eu quero botar mais ainda? Eu falei, não, pô, vamos com calma. Avaliei o cara. Aí eu perguntando, né, fazendo anestésia, tá com ele? Olha, se tiver, eu consigo, me avisa, não. E o cara, meu amigo, ciclando a cada 3 dias texto, bicho. O cara ciclando a cada 3 dias, velho. Aí eu falei, cara, é o seguinte, tá aqui meu telefone particular, se eu tiver alguma coisa, eu nem sair. Mas tipo assim, do nada, o cara chegou e tal, decidido, meu amigo. O cara desse tamanho assim. Isso, eu me arrependi de ter feito mal. Eu falei, bicho, não, tem que botar no seu individual, no cara, tem mais tranquilo. Mas ele não reclamou, não. Aí depois que terminou, ele gostou. Graças a Deus. Depois eu mostro a foto dele. Pô, eu joguei morcego, né? Dessa vez eu saí com Bom, PSA, gente, conforme a idade vai passando, o PSA ele vai aumentando, a próstata também vai aumentando. Então o PSA pode vir mais alto perante a isso, tá? Alteração do PSA em uma primeira dosagem. Vou solicitar o quê? Uma segunda dosagem, tá? Bom, os marcadores sanguíneos, gente. Nós temos alguns marcadores para rastreamento de câncer de próstata. Eu só coloquei para vocês terem ideia. Nós temos alguns marcadores fora do nosso PSA. Só que são o quê? Caríssimos! Nós temos mais marcadores sanguíneos e alguns marcadores urinários. Tá? Nós temos só em São Paulo. Então imagina, existe esse PCA3, ele é muito bom. Porém, ele é caro. Então, o nosso PSA ainda continua em uso. Tá? Nós temos o PHI, o 4 score e o nosso famoso PSA e os dois marcadores, tá? O Selectivo DX e o PCA3, tá bom? Mas, para vocês terem ideia, que a gente tem alguns marcadores mais específicos, ok? Bom, e quando a gente fala de um outro exame muito importante para o rastreamento de câncer, já falamos do PSA, já falamos do TOC, agora nós vamos falar sobre a ressonância. Bom, a ressonância, gente, é um exame muito bom, tá? Como é
vocês vão pedir a ressonância para o paciente? Vocês vão pedir assim, solicito ressonância magnética multiparamétrica de próstata com contraste. Lembra? O câncer ele gosta do quê? Da vascularização. O câncer, para ele crescer, é duas coisas, né? Da próstata, este, e ele gosta de sangue. Então o contraste vai fazer o quê? Vai passar por dentro da próstata e o sangue vai correr mais pela região do contraste. Tá bom? E quando a gente pede a ressonância, a gente tem que pedir uma classificação. A nossa famosa classificação de Pihards. Vocês conhecem a de mama, né? A de mama é Pihards. Nós temos também o de pênis. É de pênis? De próstata. É porque o outro acadêmico da sala de doutor é só lembrar, né? Pênis, Pihards. Beleza. Eles dão essas jogadinhas para ficar lembrando. Tá bom, se você vai querer fazer isso, tudo bem. Mas o Pihards, gente, ele é uma classificação igual ao de mama. Sem tirar esse colocar. Tá? Então nós temos o 1, doença benigna. 2, provavelmente benigna. Aí no 3, já ficamos na dúvida. 3, estou na dúvida, ele também está biópsia. Ok? 4, provável maligno. E 5, alta probabilidade de malignidade. Ok? Sem dúvida. Bem tranquila a classificação. Ok? Então, eu fiz o toque. Se meu toque for normal, não significa que não tem câncer. Mas, pelo menos, o toque está tranquilo. Lembra dos 18%? 18% para identificação. PSA. Opa, meu PSA veio ali alterado. Né? Ressonância. Ressonância Pihards 3. Biópsia de próstata. Agora, doutor, se eu tenho um paciente, ele já vem com Pihards 5, biópsia de próstata. Gente, que idade é diagnóstico de câncer é biópsia de próstata? Tá? Vou falar para ele que é câncer de próstata somente com a ressonância? Não. A gente vai explicar, olha, você fez a ressonância magnética, mas é sugestivo de câncer. É sugestivo. Até porque quando está vendo lá, ele já é lá, da neoplasia de próstata. Ele já chega já com toda a família lá, com o chequezinho de onde nos prevê, né? Já fazendo já o seu pagamento, porque ele quer ter um enterro bom. Então, calma, cara. E chegou um cara lá pra mim e falou, doutor, eu vim aqui em neoplasia e já fiz já o meu pagamento, já do pagamento mensalidade do enterro. Eu falei, cara, calma, se acalma, né? Tá? Mas é alta probabilidade. Só que eu já peguei, gente, exame errado. Já peguei uma vez o exame trocado. Eu olhei a imagem, não era. Por exemplo, quando eu olhei a imagem, Pihards 5, eu olhei assim e falei, cara, Pihards 5 passou de cápsula, eu ia sentir toque. Eu não senti nada do toque. É quase perto, gente. Vai tocar o cara com Pihards 5, irmão, como se estivesse tocando o osso, sabe? A coluna, duro pra cacete. E é isso, aqui, ó, pontinha assim, ó, é lisa, fala, pô, o Pihards 5 não tá normativo. Mas mesmo assim, biopsia o cara. Biopsia, zero câncer. Então, se fosse um 5 biópsia, seria positivo. E aí foi atrás. Aí eles repetiram depois do exame e tal, zero. Aí falou, doutor, o processo é esse. Eu falei, cara, pode você. Bom, então, depois do nosso rastreamento, nós indicamos a biópsia de próstata. Tá? Como é que vocês vão pedir a biópsia de próstata? Vocês vão lá, receituário normal, solicito biópsia de próstata, transretal e ato pelo ultrassom. E aí vocês vão justificar o seu pedido. Ah, uma ressonância magnética veio Pihards 5, Pihards 4, Pihards 3, com um PSA de 8, um PSA de 10, tá? E às vezes, no pedido, quando a gente tem a ressonância, eu coloco até o lado, para ajudar o cara. Então assim, olha, veio uma lesão
na ressonância em lobo lateral direito. Para quê? Para que ele foque mais no lobo lateral direito. Entendeu? Então ajuda o cara lá, ele vai fazer a biópsia até para te ajudar também. E aí, gente, depois da biópsia, ele é mandado para o anátomo patológico, tá? E aí, vem lá adenocarcinoma. Ele pode ser multifocal, tá? E vem essa classificação. Então, nós temos a classificação padrão de Gleason, tá? Que vai dos 6 ao 10. Então, quanto maior o meu Gleason, meu pior é o prognóstico. Tá vendo lá a mutação genética das células? Olha lá as células. Aqui está tranquilo. Então, quanto maior o meu Gleason, pior a agressividade do câncer. Maior o seu estadiamento. Pior é o seu estadiamento. Tá? E aí, nós temos também o ISUP, que é a mesma coisa, conforme o nosso Gleason. Tá? E lembra que eu falei para vocês que no câncer de próstata, a maior porcentagem é onde? Na nossa zona periférica. Tá? Por isso que o toque é importante. Lembra? O paciente toca no decúbito dorsal, tá? Posiçãozinha de litotomia, próstata para cima. Ok? Então, conforme maior o meu Gleason, maior o meu ISUP. E pior o prognóstico. Ok? Gente, grave ali o ISUP 4 mais 3 igual a 7. Tá? ISUP 3. Gleason 4 mais 3 igual a 7. Ali é meu limítrofe. Meu limítrofe para que eu possa fazer uma cirurgia. Quando meu Gleason é 4 mais 4, isso vai significar o quê? Que o estágio de doença e agressividade real. Tá? Depois, doutor, quem vai me dar o Gleason? Quem que vai me dar o ISUP? Vai ser o radiologista, o patologista. Tá? Então não se preocupe com isso. Ok? É 4. Tá? Pode ser 3 mais 7, 3 mais 4 ou 4 mais 3, dando 7. Tá? Aí o que? Eu tenho um bom prognóstico para mim levar o cara para a cirurgia. Mas esses valores eles sempre estão iguais, isso de 3 mais 4,7 Sim. Tá bom? Tá? É porque a classificação é a mesma. Só que alguns artigos já falou sobre isso. Tá? Aqui, gente, em Porto Velho, nas grandes cidades, eles não mudaram ainda. Eles falam de isso. Tá? Às vezes eles colocam isso e colocam isso. Tá bom? E aí, gente, a gente fala dos fatores de risco. Eu só friso bem nos fatores de risco, tá? Porque olha lá, só para lembrar, olha, a bexiga, tá? As vesículas seminais e a próstata. Então o câncer ele começa aqui na zona periférica. Lembra que eu falei para vocês que até chegar na uretra ele demora? Ele começa com uma porcariazinha de nada, quando ele chega na uretra, quando começa com sintomas obstrutivos, sangramento. E qual que é o primeiro sinal ali, gente? O primeiro sinal que o paciente pode ter e às vezes não é perceptível para câncer? Antes de eu obstruir. Não, antes daí. Na ejaculação pode ter sangue. Esse é o primeiro sinal que não é perceptível. Tá? Às vezes micro ele passa ali para macro, ele pensa que é normal. Tá? Então eu pergunto na anamnese, já ejaculou alguma vez com sangue? Acima de pacientes com 50 anos, né? Paciente com 20 anos, às vezes ele com guarda-roupa ou alguma coisa vai ter isso. Então, qual o rastreamento? Quais são os meus pacientes que eu tenho que focar? São esses. Idade, porque a idade vem, o câncer vem. História familiar. E a raça. Né? Etnia afro-descendente. Ok? Tá bom? A obesidade e a dieta pode interferir? Pode. Por quê? Porque faz alteração metabólica. Lembra que eu falei para vocês, no receptor alfa-redutase? Se o cara é obeso, o que acontece? O meu estradiol briga com a minha texto. Diminui o texto, diminui a conversão. Está vendo que tudo está interligado com o danado do hormônio? Não é diretamente, mas
A obesidade ela faz isso, ela interfere hormonalmente. Então eu vou produzir mais perifericamente hormônio feminino, estrogênio. E ele fica brigando com a minha testa. E aí não converte, e fica mais difícil, porque o meu PSA é mais baixo. Então os pacientes obesos, meu PSA vai dar bem mais baixo. Tá bom? O que fica mais difícil de fazer no diagnóstico de próstata? Do hormônio? Então vamos lá. Legal. Preste bem atenção. Nós produzimos a nossa testosterona nos testículos, certo? Cascata, GNH, eixo, hipotálamo, hipófise e gônadas, tá? Estimulei, lembra? Feedback negativo. Estou com baixa de texto, vai produzir, estimulação. FSH-LH leva a produção através da célula de Leydig. Chegou o texto, estou produzindo. Testosterona, testículo, duas coisas, espermatogênese e texto. Perfeito, tá? Produzo a testosterona, cai na minha corrente sanguínea. Não vou pegar o quesito da SHBG, que são os carreadores. E tem no fígado a albumina, a albumina leva tudo, ela é humana. Nós temos o SHBG que também leva a nossa texto. Nesse quesito, nós temos os receptores prostáticos. Então a texto está passando, e quem converte a testosterona em testosterona? É a 5-alfa-redutase. Então, ou seja, a 5-alfa-redutase fica convertendo para que possa ter o quê? Morte, né, e produção de células. Então, quando ela converte, ela adere, chega a células novas. E a próstata faz o quê? Ela aumenta de tamanho. Como consequência desse aumento de tamanho, conforme a idade, o que acontece com o meu PSA? Ele vai aumentando progressivamente. Então, eu tenho pacientes de 70 anos com PSA de 6. E não é câncer. Pelo aumento prostático. Vou te mostrar um slide direitinho, conforme a idade, o aumento do PSA. Beleza. Aí lembra do remédio que eu falei para vocês, que é a 5-alfa-redutase, os inibidores, vai fazer o quê? Não vai deixar a célula, a conversão, não vai aumentar a minha próstata. Então, como consequência, meu paciente ele vai ter hiperplasia, só que o crescimento da próstata vai reduzir de tamanho. Entendeu? E aí vai continuar tendo morte celular, então ela vai diminuir de tamanho. Então eu vou ter um equilíbrio de novo. Ok? Então vai assim, sem a 5-alfa, sem os inibidores, tá assim, produção excessiva, né? E a hipótese baixa. Fiz os inibidores, vai fazer o quê? Regular ou diminuir a celularidade e aumentar a minha morte. Entendeu? Agora, quando o paciente é obeso, o que acontece com isso? A nossa texto baixa, né? Normal de 300 a 900. A gente tem um paciente com texto baixo. Então, olha só, se ele tem pouca texto, ele tem poucos carreadores. Então, a conversão dele para dentro do testosterona vai ser baixa também. Então, como consequência disso, eu tenho uma próstata pequena, eu não tenho muita conversão e faz mais apoptose. Minha próstata é baixa, meu PSA é baixo. Meu rastreamento é difícil. Entendeu? E tem um grau pior. Porque se tiver o BCRA2 lá, o que vai acontecer? Ele vai ter vamos dizer, um câncer agressivo, que é mais difícil de você pegar. Por quê? Porque um dos fatores de rastreamento é o PSA. E aí falo para você, gente, olha que dado importante. Se o meu PSA ele crescer de 0,75 por ano, isso traz um dado importante para rastreamento mais minucioso. Então vamos lá, meu PSA é de 1. No ano que vem eu vou dosar, deu 1,75 ou mais. Opa, peraí, ele está evoluindo muito rápido. Por isso que o rastreamento é importante, o acompanhamento do PSA é importante. Então essa parte hormonal, ela interfere muito. Mas nesse caso ele pode ter regulação de Ele vai ter. Tá. A gente sabe que o câncer, por exemplo, eles principalmente quando você tem ambientes ali que tem várias reprodução, vários motores ali, né, na relação, no tecido. Como nesse caso, se a pessoa ela usa finasterida, ela não usa essas substâncias, tirando o caso de mutação de PSA2, por exemplo. Vamos dizer que se eu for para ter câncer, eu vou ter. Posso fazer o que for, eu vou ter. Principalmente na parte elétrica. Porque nesse caso, não, assim, mas eu estou falando do caso de câncer de próstata esporádico, não? Ah,
eu posso diminuir a chance. Eu posso, igual o tabagista, o cara fuma pra cacete, ele vai ter uma predisposição a ter câncer. É um fator disso, além da genética. Agora, se eu uso a 5-alfa-redutase profilática, eu posso fazer. Eu tenho mais chance de dar um falso negativo, entendeu? Porque, por exemplo, vai ser mais difícil eu pegar o câncer. Vai ser mais difícil. Não, vai ser mais difícil se eu, no caso. Eu vou ter a prevenção, se eu usar 5-alfa-redutase. Mas eu tenho mais dificuldade. Mas nesse caso. Entendi, colocar daquele 18%? Sim. 18% pega. Só que isso é interessante, até alguns estudos agora recentes falam assim, se eu usar 5-alfa-redutase, a galera vai se amarrar, né? Usar 5-alfa-redutase para mim não tem câncer de próstata futuro. Só que a carga genética, se o cara tem, pode usar tudo. Vai ter. Entendeu? Só que é mais difícil você pegar o câncer. Quando eu for dar aula para vocês, a última aula sobre a parte hormonal, por isso que eu não dou hormônio no início. Preciso mostrar para vocês o que vem acontecendo, para depois a gente bater na parte hormonal. Então, quando eu falo na última aula para vocês do hormônio, meu amigo é espetacular. O que é legal porque a base de vocês é com o Zé Coutinho. Então, vocês ainda tinham o Zé Coutinho. O Marco Aurélio. Na minha época era Zé Coutinho. Tá? Na minha época era Zé Coutinho. Porque o cara é. Disse que não pode levantar sua mão, não. Só que é diferente então da pergunta dele. A dosagem que é baixa. A dosagem que é baixa. Então, gente, quadro clínico, quando o paciente está com câncer, ele tem sintomas no seu início? Não, ele é sintomático, câncer silencioso, e a doença localmente avançada. Aí a gente fica com aqueles sintomas de obstrução, sangramento, esforço friccional, jato urinário fraco, altura, retenção urinária, né? Sondagem, vesical de demora, o cara não consegue mais fazer xixi, faz insuficiência renal, e ele vem uma coisa se alastrando para outra. Metástases, mais doenças sistêmicas, sintomas decorrentes ao sítio de metástase. Gente, qual é o principal foco de metástase no câncer de próstata? Em primeiro lugar que ele vai, depois dos linfonodos. Coluna. Quando chega aquele idolzinho para mim, que é a dor nas costas, sintomas tensionais, cara, eu já faço toque retal na hora. Tá? Linfonodos, mecanismos retroperitoneais, edema dos membros. A próstata, ela cresce para todos os lados. Ela cresce para a bexiga, ela cresce para o reto. Às vezes o paciente começa a consumir oclusão intestinal. O cara vai lá, faz cocô, para. Vai lá, faz cocô, para. E aí, gente, os linfonodos começam a aumentar na região inguinal. Começa o quê? Fazer obstrução principalmente em veia. Veia. O cara está operando desse tamanho. Né? Metástase óssea, tá? Paraplegia e ossindroma, asteria, aí vem a síndrome paraneoplásica do consumo do câncer, tá? Ok? Astenia, perda de peso, fratura patológica, anemia, insuficiência renal, aguda barra agudizada. Bom, quais são os sintomas obstrutivos e irritativos e os sintomas do tumor avançado? Lembra da hiperplasia? Obstrutivos, irritativos. E os sintomas do tumor avançado? Dor pélvica, sangue na urina barra fezes, inchaço escrotal, dor lombar, inchaço nas pernas, dor renal, dor óssea. O fato do câncer ser na zona periférica, ele cresce ali para dentro do reto. Tá? Ok? Bom, só para reforçar o que a sociedade brasileira fala, lembra 45-50, tá? Eu vou repetir. E aqui, gente, a gente fala da expectativa de vida, a gente desceu um pouco. Aqui eu coloquei 75, mas a gente desceu um pouco para 70, tá? 70 anos sem expectativa de vida, o cara formou aqui 10 anos. Ok? A americana desce para 40 anos, tá bom? Perfeito? A gente leva em consideração qual? 45-50. 45-50. Ok? 70 anos. Para os 70 anos. Tá?
vez ao ano. Agora vamos dizer lá, fiz um PSA no cara, é um PSA um pouco estranho, eu vou esperar um ano. Né? O cara está com prostatite, a prostatite, gente, ela altera o PSA. O tratamento da prostatite é demorado, lembra, são 4 a 6 semanas de antibiótico, então o PSA vai se manter alto. Nós ficamos ansiosos já para usar a outra semana do PSA. Então, a gente espera o quê? 3 meses para usar um novo PSA perante a prostatite. Tá? Para a ansiedade, faz o tratamento, quando o cara terminar o tratamento, ele volta e faz a nova dosagem. Tá? Ok? Bom, PSA eu já falei para vocês, toque retal eu já falei para vocês, tá? Toque retal é isso, eu senti a próstata, tá? Quando vocês tocarem o paciente com nódulo, se vocês pegarem o paciente com câncer avançado, vocês nunca mais vão esquecer. É assim, a primeira vez que eu fiz o toque foi no internato, no meu terceiro ano, eu gostava muito da parte da oncologia, eu ficava boiando às vezes, não sabia nem o que estava acontecendo lá. Mas eu ia mais para ajudar mesmo, pegar papel, fazer receita e tal. Essa vivência de prática no consultório ajuda muito, vocês não sabem quanto. Então, quando eu cheguei teoricamente no sexto ano, eu já tinha muita essa vivência e me ajudou demais. Então, quando eu peguei a primeira vez um receituário, eu vou prescrever de pior aqui. Eu sabia prescrever de pior. Né? Fui aprendendo. E eu aprendi onde? Aqui? Não. Aprendi correndo atrás. Então, para mal, o cara vai chegar lá e pensa de tudo, prescreve isso, para mal para mim, faz a receita e tal, não é para ele, como assim, então, como é que eu vou prescrever para mal? Será que é receita das vias? Será que é para via? Eu também sei com essa dúvida, tá? Vou ter que aproveitar muito que eu internado. Receita amarela, receita azul, tá bom? Então, eu fui atrás, a primeira vez o cara olhou para mim, eu nunca tinha feito toque, e aí o médico olhou para mim e falou, olha, gosto da vontade de se tocar. Fui lá, meu, meti o dedo, agora que eu meti o dedo, cara, tudo endurecido. Tudo endurecido. Tinha lido, né, um processo superficial, não tinha me aprofundado muito no toque, mas quando eu toquei, até hoje nunca mais esqueci. Cara, pedra, você toca parede mesmo, duro. Por isso que é importante você ficar tocando, para você saber o que é normal, quando você pegar o alterado direto. Isso eu já vi, mas tem nádega, né? E aí coloca em vários tipos de próstata. Você coloca, aí você faz como se você fosse uma você aí tem nódulos, mais próximo. Aí você precisa ficar vendo vários pacientes, fazendo vários legal. Você não precisa mais. Vai ser fixo fazer, né? Uma prática legal, porque daí eu coloco o tipo de próstata. São várias coisas. Legal. Legal, gente, porque o simulador ele ajuda muito a preparar vocês. Quando vocês chegam, gente, isso é normal, né? Vocês vão cair de paraquedas no consultório. Quando vocês caem de paraquedas lá no consultório, eu vou olhar para vocês e dizer, não, chegou Karina, toque. Aí tu vai olhar assim, meu Deus do céu. Mas se assim, é natural, gente. Natural, vou dizer para vocês miram assim, eu vou fazer o toque. Eu desconto lá na avaliação. Vai fazer o toque. A unha, aquela que está de 2 dedos assim, esse tamanho vermelho, olha, não, a questão faz biópsia, viu? Fura a luva. E aí, meu amigo, por isso que fala, mas a faculdade é tão chata, para tirar o esmalte, botar a unha, eu digo isso é importante. Na hora que tu colocar a luva lá, rasga. Aí alguém corta assim a luva. E aí, fura. No teto, mas se eu digo para você aqui, geralmente em ortopedia é utilizado teste de coisas. Então tá tranquilo, é mais fácil. É só fazer o tempo de conscientizar. Então assim, quando vai fazer o toque, vocês vão chegar lá e vão dizer, olha, está na hora do toque retal, para mim vocês já aprenderam, já estão vendo isso aí. Agora chegar assim, doutor, eu nunca fiz o toque.
quero aprender. Vocês vão ter que se portar como já tivesse feito, tá? Então, assim, estudar, ver isso aqui, como é que faz o toque, porque a posição que eu gosto de fazer na posição, já falei para vocês. Às vezes tem isso, ó. Às vezes eu falo para o paciente, olha, vou fazer o exame de toque rental, eu abaixo a minha cabeça e espero. Vamos ver se o cara está bem assim. Cara, tudo que vocês imaginar, o cara já deita de barriga para baixo. Às vezes quando o cara já deita de barriga para baixo, às vezes ele faz de lado. Puxa a perna para cima e deixa de baixo esticado. E aí o cara faz esse movimento e tem para você fazer. É um pouco mais chato, eu não gosto porque tem que ficar meio procurando, entendeu? Meio ruim. Mas eu gosto mesmo de litotomia, sempre fiz litotomia. A maioria dos meus staffs na época fazia litotomia e é bom para você avaliar todo o jeito primário, tá? Às vezes tu vai lá, vê o cara, vê o álcool dos testículos, às vezes muita gente tem cisto de não sabe. Aí tu vai lá pro álcool, sabe desse cisto aqui? Não. Não, tem um cisto aqui de gente, vamos ver, vamos avaliar, tá? Então eu já olho, vejo às vezes o cara tem e não sabe. Faz força, rapidinho pela. Olha, deixa eu fazer um testezinho. Quanto mais vocês praticarem, mais perguntarem, mais ir atrás, vocês vão saber do que é normal. Enquanto vocês pegarem o alterado, meu irmão já. É impressionante isso, tá? Então a prática, a rotina, vão ajudar muito vocês. E aí, gente, olha lá que legal. Conforme a idade, o nosso PSA vai aumentando. Tá? De 40 a 49, 2,5, ó, o cara de 70 a 79, 6,5. Vou pensar em câncer? Não, lembrar disso. E aí eu vou fazer o quê? A divisão livre pelo total. Tá? O que vai bater a charada vai ser. Então o que é normal? O hiperplasia vai aumentando, o meu PSA vai aumentando, o meu PSA livre também aumenta. Na divisão, menor 10 ou 4. Né? É câncer? Talvez não, mas trouxe uma variável. E a velocidade, 75 nanogramas ml por ano. Tá? Isso chama a atenção. Ok? Densidade de 10% do tamanho da próstata. E olha lá, divisãozinha, gente. Olha que fácil. É só pegar a calculadora. Né? Vou dividir o livre pelo total. Ok? Facinho. Na hora, todo mundo faz só na hora. Rapidinho tu faz um testezinho e traz informações importantes. Vamos lá só para vocês observarem que existe a biópsia. A biópsia é isso aí, gente. Tá? A biópsia, a gente usa muito o quê? Transretal e autocomputações, muito mais economicamente barato. A gente pode fazer uma ressonância para fazer biópsia junto. Só que eu só faço quando, por exemplo, fez a transretal e pegou. Aí vai ter que rebiopsiar o cara, aí eu peço ressonância para aumentar mais ser mais fidedigno perante a biópsia. Porque se veio lá no PIRADS 4, ele mostra-se o nódulo na topografia do lóbulo direito e não veio na ultrassom, aí eu falo, peraí, só que eu não peço já em seguida, espero um pouco, espero ele melhorar dessa parte, tá? E aí, gente, a gente classifica o tumor de próstata em baixo, intermediário e alto, tá? Então, quando o paciente ele tem um PSA baixo, um toque retal ali, ainda talvez um nódulozinho, alguma coisa assim, a gente vai fazer a classificação dele. Lembrar que nós temos o quê? Para fazer o rastreamento. Quando eu tenho um câncer de próstata, a gente tem que ver o quê? Se o câncer está localizado ou se ele saiu de lá e foi para os outros lugares. Então, o principal fator de metástase é comum. Então, a gente lança a mão da cintilografia óssea. Por quê? Se o câncer ele já foi para o osso, já existe método. Então, vai adiantar eu tirar a próstata? Não. Aí eu mudo o cenário. Tá bom? E depois da nossa classificação, olha só. Então, a gente tem os fatores de risco conforme o PSA. Tá? Quando a gente fala aqui, os fatores de risco são baixos, e a próstata, o câncer está localizado, fiz a biópsia, meu Gleason é 6, o ISUP 1, cara, que legal, nós vamos ter boa evolução se operarmos esse paciente, meu toque retal normal, tá? Eu classifico o paciente como com baixo risco.
Na minha biópsia, eu vejo quantos fragmentos foram positivos, tá? Até 3, 10% acometidos. Então, é um paciente que, se eu tirar a próstata, meu irmão, o cara está livre de câncer. 95% de chance de cura na detecção precoce. Paciente de baixo risco. Os fragmentos da biópsia é só naquele lóbulo que a pessoa acha que está cometido ou pega aleatório assim? Não, o legal é porque ele pega a lesão e aí ele também, por exemplo, quando ele é uma pistola, então a pistola dispara, ele consegue trazer, por exemplo, a próstata está aqui, ele entra com a agulha, então ele consegue pegar a cápsula, zona central, de transição, então ele pega todo o tecido. Então quando ele traz tipo como se fosse uma cobrinha assim, a gente coloca. Então ele analisa desde a periferia da cápsula até o centro, entendeu? Então ele traz informação importante. Opa, passou cápsula, ferrou. Tá? Então a biópsia é importantíssima para isso. E é uma porrada mesmo, o cara vai igual a pistola. Pum! Pum! O cara pula, meu amigo, é bicho pega. O disparo da biópsia assim, não está a primeira, tu tem que avisar o paciente, olha, cara. Claro, anestesia no carro. Tá? Lembrar os pacientes que são anticoagulados. Biópsia anticoagulada, meu amigo, sangue é pra cacete. Aí, gente, conforme o estadiamento, doença avançada metastática, bloqueio hormonal, bloqueectomia anal de NH e quimioterapia anti-androgênicos. Bom, o que é o combustível do câncer de próstata? Então, se eu tenho um paciente com câncer avançado, tenho um paciente que está com câncer, já tem meta na coluna, já tem linfonodos já ferrado. Como é que eu posso fazer com esse paciente? O que é o combustível do câncer? Não é texto? Quem produz texto do nosso organismo? O que eu vou falar para o paciente? Meu irmão, vamos dar uma sobrevida para ele? Vou fazer bloqueio hormonal. Faço o quê? Castração. Lembra que 90% da nossa testo é testículo, 10% suprarrenal? Então, se eu tirar os testículos, o que eu faço? Bloqueio o hormônio, eu dou o quê? Uma sobrevida. Eu seguro esse crescimento. Está vendo como o hormônio é importante? Tá? E aí tem os caboclos que me fazem um curso de uma semana sobre o hormônio que é atuar como um nutrólogo. Eu surto com isso. O cara vai lá, faz um cursinho, outro dia eu vi um cara com bacará, baracate, sei lá. Baracate, né? Bacará. O bacará é um restaurante. Baracate é um velhinho. O cara se instituiu no prova da vida, mora em São Paulo. Meu amigo, a consulta do cara desde os R$5.000. O que o cara faz? Mexe com o hormônio e fica brincando no hormônio. Aí tu vai lá, toma um soro, aí o soro tem uma partida de tadalafila, o cara sai lá vencendo. Pô, cara, texto é a droga da vida. Tu dá texto pro cara, meu amigo, não tem como dizer que não vai ficar bom. Vai lá, fala pro cara, doutor, eu fui lá, gastei R$10.000 no negócio lá que o cara melhorou. Primeira coisa que eu faço, eu olho meu celular e olho que esse cara tem pelo menos um RPR. Você pode trabalhar com isso? Pode. Você tem que tomar cuidado. Divulgação não. Você divulgar o seu RPR. Tá? Agora, como? Pode perguntar. Porque é barato. Você não vai gastar com isso. Mas assim, tem que conversar com o paciente. Olha, aceita fazer retirada dos testículos? Aceita. Faço com o local. Para você ter ideia. Super simples. E aqui eu consigo aumentar a sobrevida. Quando a gente fala bloqueio hormonal, através disso, o análogo de GNH. Lembra os análogos de GNH, o que faz? A mata. Ele vai fazer um bloqueio também, só que é o quê? Medicação, gasta dinheiro. Né? Quimioterapia e antiandrogênicos. O intuito do quê? De não deixar a produção de texto. Tá? Então, aqui a biópsia, como que é feito? É assim mesmo, gente. O cara está de lado, está ali, faz o bloqueio, o transdutor o quê? Transvaginal.
Mesma coisa, tá? Coloca a camisinha, lubrifica, blá blá blá. É desse jeito a biópsia, ok? Tratamento cirúrgico. Olha lá. Aqui, olha só, dá para ver bem direitinho aqui. Aqui nós temos a bexiga e nós temos aqui de azul a próstata com a vesícula seminal. A cirurgia é isso. Eu vou tirar a próstata e a vesícula seminal. E depois eu vou fazer a anastomose da bexiga com reta. Perfeito, tiramos a próstata. Certo? É fácil assim, não? Mas esse eu posso fazer 3? Isso, de T3 para baixo. Tá? De T3 para baixo. Ok? Se eu fizer de T3 para cima, não vai adiantar. Tá? Tá? Tira a vesícula. A vesícula sai tudo. Sai a próstata e a vesícula. Tá? Se eu não tirar... Aí, gente, olha só aqui a parte anatômica. Aqui vem a pergunta dos pacientes, quando fala assim, doutor, quais são os riscos de impotência sexual? Impotência, por quê? Porque o eixo neurovascular, ele passa aqui, ó. Tá vendo a próstata? Aqui, ó. Vasos de amarelinho a negro. Então, o que acontece? Nessa parte, quando eu estou fazendo a retirada dos nervos prostáticos ali embaixo, eu não uso cautério. Porque se eu usar o cautério, né, a gente vai queimando ali, vamos tirar, não uso. Eu vou ligando, para que eu não possa fazer lesão dos nervos. E esses nervos também são responsáveis por quê? Pela ereção. Então, aqui é um detalhe cirúrgico muito importante. E o que eu fiz? Ó, em cima está a próstata, embaixo não tem mais a próstata. E os nervos, os vasos, todos ligados. Tá? Aqui é uma imagem para mostrar como era antes. Como era antes, quando estava a próstata, vesícula seminal, e aqui embaixo já é sem nada. Tá vendo? Só anastomose. A gente fez o nosso tratamento cirúrgico. As principais complicações da cirurgia: incontinência urinária, porque a gente faz uma anastomose entre a bexiga e a uretra. Tá? Outro fator, impotência sexual. Então, assim, depois da cirurgia a gente sempre fala. E detalhe, os novos guidelines, eles falam bem assim: antes de você fazer uma cirurgia prostática, você já pode começar uma estimulação perante a ereção. Então, no meu protocolo, eu utilizo o sildenafil. Uma vez a cada 3 vezes por semana, ou na semana 3 vezes, eu faço o sildenafil. Com o intuito do quê? De melhorar a ereção do paciente. Tá? Para que no pós-operatório ele possa ter um fator de melhora perante o uso da medicação. Tá? Doutor, o risco é alto? É alto. Então, assim, cirurgias abertas, o risco é muito elevado. Na videolaparoscopia e na robótica é menor, mas existe. Mas aí o paciente fala, doutor, depois que eu fizer essa cirurgia, estou condenado? Não. Aí falo para ele, depois do seu estadiamento, nível de câncer, margem boas, a gente pensa em colocar o quê? Uma prótese de pênis. Tá? Então, na urologia nem tudo está perdido, ok? Outra coisa, só lembrar, né? Ele não vai ter mais ejaculação. Nós contamos o deferente também. Tiramos as vesículas seminais, tá bom? Ok? Aqui, gente, é um método comparativo entre a cirurgia aberta e a videolaparoscopia, tá? O negócio da comparação entre as duas, porque assim, a aberta é mais ligeira. Você faz aberta assim, tá? E uma hora eu faço. A de vídeo demora mais. Só que nós temos benefícios perante a lesão vascular, o sangramento e um pós-operatório muito melhor. Então imagina, quando a gente está operando aqui, a próstata ela fica embaixo da pelve. Ela fica bem escondida aqui. Quando a gente está operando por vídeo, a gente tem uma visualização muito boa. Só que a evolução da vídeo, aqui existe uma curva, ninguém sabe, chega fazendo. Então essa evolução tende ao quê? Diminuir o tempo cirúrgico, tá? Primeira vez que eu fiz a cirurgia dessa, demorei 7 horas. 7 horas operando. Carreira solo, né? No avião. Quando você pega, você vai. Demorei 7 horas. Hoje demorou 3 horas e meia. Mas quando eu comecei, meu amigo, comecei batalhando. Devagar, tempo por tempo, tá?
E aqui, gente, nós também temos o quê? Tratamento abdominal, tá? Cirurgia cortada, eu faço infoumbilical, ok? Laboratório infoumbilical, para ter acesso aos linfonodos, a fazer uma cirurgia extensa. E nós temos ali, gente, o acesso perineal. Então pode ser 2 tipos de cirurgia. A gente pode entrar pelo peninho ali e fazer. O negócio ruim do peninho é o quê? É porque eu não tenho acesso aos linfonodos. Então quando eu faço acesso, eu preciso fazer o quê? Linfadenectomia, preciso tirar os linfonodos para saber se eu tenho contaminação deles ou não. Se eu só tirar a peça e tirar os linfonodos, e não tirar os linfonodos, e eles estiverem contaminados, estiverem com a doença, o que vai acontecer? A cirurgia foi inefetiva. Eu não tirei a doença. E quando eu vou fazer os linfonodos, eu faço linfadenectomia esquerda e linfadenectomia. Eu tenho que tirar toda a gordura que leva as inflamações prostáticas. Tá? Que também vai para o lado patológico. Tá bom? Professor, quando vai fazer essa retirada da próstata, é sempre completa? Tem a possibilidade de tirar só o logo? Não é igual a tireoide, não. Tem que tirar tudo. Sangra pra cacete, a próstata é muito vascularizada. Então, assim, é uma cirurgia. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês aqui depois. Tem uma cirurgia dessa de gravar. E eu vou fazer uma próstata, quanto menor a próstata, melhor. Só que peguei uma próstata de um cara grande, 60 gramas pra cima, e fui fazendo. Cara, esse dia foi top. Demorei umas 5 horas dela, mas é porque assim, cara, é impressionante. A tua adrenalina tá tão intensa ali que tu não tem vontade de fazer xixi, tu não tem vontade de comer, não nenhuma. Meu amigo em cima do cara e tal, para conseguir fazer a cirurgia. Pós-operatório, velho, o cara chegou bem assim pra mim lá. 15 dias depois, o cara chegou bem assim, com todo certo. Eu não aguento de dor. Existe um nervo que a gente faz a linfadenectomia, que é o obturatório direito e o obturatório esquerdo. Na cirurgia, é tão impressionante que eu cutuco o nervo, o cara faz bem assim com a perna. Cutuco o nervo e faz bem assim com a perna. Se eu seccionar ele, eu vou fazer o quê? Ferrar para o dele. E o cara chegou bem assim. Aí eu falei, não, eu acredito que lesionou o nervo. E olha que eu estou com diálogo pra cacete, isso não é mais. Então eu tenho que tirar a gordura que está em volta do nervo. Eu vou tirando, velho, vou limpando devagarzinho e tal, pá. E a equipe tem que estar contigo prontamente. A equipe, gente, a cirurgia é muito assim. Quando você está lá, você tem que trabalhar o teu psicológico, porque às vezes as pessoas vão te botar pressão. Então você vai trabalhando, e a pessoa vai, tá demorando e tal, não sei o que, e amigo, não funciona. Mais pressão, mais eu gosto. Né? Então assim, se tem um sangramento, tem o cara ali, não tem como eu ligo para falando dele, não, tem o cara, então tu tem que fazer as coisas. Quem me ajudou muito nessa minha progressão foi o Thiago Peronde. O Thiago Peronde deu aula aqui. E é um cara que, por exemplo, eu aprendi muito com ele. Então, quando você vê o sangramento, você tem que ter isso é minha vida, né? Assim, tem que ter calma, tem que ter uma estabilidade. Se você estabilizar, já está feita coisa. Se você é o cara, você é um ponto de referência. Se você está com medo, você passa esse medo para outra equipe. Ferrou, porque as pessoas que estão em volta estão com medo de você. Né? Esse bicho aqui foi comigo na cirurgia fugida. Lavador e tal, não sei o quê. Eu me entrou na cirurgia comigo, não efeito comigo, uma mulher. O cara ficou lá sentado a cirurgia toda fora, viu? A cirurgia demorou umas 4 horas. 4 horas e meia na cirurgia de efeito comigo. E ela tinha uma exclusão renal, tipo aquele do pus que eu mostrei para vocês. Tinha pus também, ferrado. Só que, pô, a responsabilidade é tão grande, meu amigo, que você vai lá. Então aqui tá ruim, não consegui, vou mudar o foco, vou comprar outro. Não vou ficar batalhando no mesmo lugar. Eu dou poção, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá. Não terminar a cirurgia sem cansado, exausto, mas não vai ser converter. O pós-operatório dela foi espetacular, no outro dia ela foi para casa. Então, assim, a gente tem que ter esse autocontrole. Na cirurgia de próstata é um pouco mais difícil, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então não é assim, beleza, vai operar. As pessoas falam assim, vai operar, beleza, tirar a próstata. Meu amigo, ninguém sabe o que a gente passa lá nos seus cursos. Tá bom? Então, voltando para não demorarmos, aqui a retirada perineal. É mais chato, é mais difícil. Eu não tenho acesso aos linfonodos. Eu fiz uma vez essa cirurgia para não querer fazer mais. Tá? Detalhes, é chato. Não curti. Então o que a gente tem hoje aqui em Rondônia? A videolaparoscopia.
Então, videolaparoscopia, a gente tem um acesso, o qual a cirurgia é boa, é ótima, é maravilhosa. Temos uma cirurgia mais superior, sim, a robótica é mais espetacular ainda, tá bom? Então, a robótica é assim, eu fui ver a cirurgia robótica de próstata e amarrei. Não tirei minha certificação ainda, porque não adianta tirar minha certificação se eu não tenho que praticar. Então, eu preciso do quê, gente? A nossa especialidade é prática. Eu preciso ficar praticando. Então, eu dei uma segurada na minha certificação, tá? Eu faço muito por vídeo. Só que meus amigos que operam com robô, eu falo assim, meu amigo, é diferente. Se você operar bem na vídeo, aqui na robótica é um pouquinho mais diferente, não é a mesma coisa. E os detalhes são mais minuciosos. Então, a robótica veio para o quê? Melhorar o risco de impotência. Tá? Por quê? Porque é mais minucioso, você faz menos lesões de nervo. Sangramento. Como é mais delicado, você tem ali anatomicamente mais um movimento minucioso. Tá? E além disso, um robô desse está caríssimo. Caríssimo. 15 milhões mais ou menos. Os chineses já deram uma barateada nisso, mas nós estamos ali com uma conversa de trazer para cá para robonejar, tá? Isso métodos particulares. Isso é top. Então olha só o que a mão de uma pessoa faz e o que o robô faz. São movimentos detalhados. E na China é legal. Na China ele tem uma estação em uma cidade, ele tem como fazer uma cirurgia nessa estação a 5 mil quilômetros de lá, utilizando 5G. Os caras publicaram, tem mais ou menos 2, 3 vezes isso aí. Imagina, tu está lá operando. Tá? Então olha só a tecnologia, né? O problema é se der um apagão igual aqui, né? Bom, a energia F1, isso é mais para vocês terem ideia lá. Parte do robô, né, ainda precisa do cara ir lá, botar os trocados e tal, fazer acesso, blá, e aí o cara vai operando ali sentadinho, bonitinho, né? Bom, na radioterapia, gente, a radioterapia, vocês têm que ter ideia que é a mesma coisa que uma cirurgia, mesma coisa. Só que nós temos problemas na radioterapia. A radioterapia, ela faz o que? Ela queima o órgão. Queima o órgão. E além de queimar o órgão, ela queima os órgãos em volta. Então, como complicação da radioterapia, a gente tem o quê? Uma bexiga actínica, um reto actínico, uma bexiga que ela perde sua elasticidade, ela pode sangrar fácil, tá? E esse sangramento pode ser até em 10 anos. Então, aquele paciente que tem uma bexiga que às vezes fica sangrando no pós-operatório, eu pergunto, você já fez radioterapia? Fiz, bexiga actínica, tá? Então, as principais complicações: incontinência, impotência sexual, cistite actina, proctopatia actínica, ausência de ejaculado, tá? Queima a vesícula seminal, o cara não vai mais ejacular, ok? E a radioterapia evoluiu muito, tá? Tem umas máquinas aí mais evolutivas que ela pega mais em cima da próstata. Ela tem umas mais selecionadas aí. A de São Peregrino não era muito assim, não. Ela não era muito batendo mais em cima da próstata. Ela pegava um pouquinho mais ali a radiação dela em volta. Os pacientes de lá eram um pouquinho mais sintomáticos depois de alguns anos. Bom, eu quero que vocês foquem muito nisso aqui agora, gente. Tudo que a gente falou é voltado para isso aqui. Isso aqui é o que vai dar um norte para vocês, tá? Então nós temos essa primeira imagem aqui, eu vou até pegar o outro projetor para vocês olharem isso aqui. Nossa aula é com o intuito de vocês entenderem isso aqui. Quando focamos aqui, gente, vocês preferem aqui melhor ou aqui? O pessoal daqui vai dizer lá, né? Não vai dizer nada. Mas eu preciso assim, pessoal. Quando nós temos aqui, o paciente que é com vocês é um paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente que está com câncer avançado, ou é um paciente que não tem status hiperfóxico para a cirurgia. Tá? Então nós temos como lançar uma radioterapia. A radioterapia ela funciona como uma cirurgia.
Só que é o seguinte, nós temos um tumor aqui, um tumor na próstata. O que a gente fez? A gente fez a radioterapia, radiou a próstata. A próstata está lá, aí, tá, porém queimada. Então o intuito é o quê? De queimar o tumor junto, certo? O pós-operatório de segmento, o meu PSA não vai zerar. Ele não vai zerar. O meu PSA de controle evolutivo, para saber se tem recidiva de doença, se ele foi curado ou não, vai ser baseado no meu PSA. E o meu PSA, para quem tem próstata que só foi irradiada, ele vai manter de 2 a 3 nanogramas por ml. Então, o meu acompanhamento de recidiva para a radioterapia vai ser baseado no meu PSA. Tá? Porque às vezes meu exame de imagem de controle, a cada 6 meses, pode não apresentar esse tipo de doença, porque é o que? É microscópio. Mas o meu PSA já começa a aumentar o quê? No plasma. Levou a diferença? Agora, eu sou cirurgião. Eu vi lá, o meu paciente é um paciente bom, performance status bom, o cara vai viver bem. Ele aceitou a cirurgia, então eu vou lá fazer o quê? Vou tirar a próstata. Fui lá, fiz a próstata, ectomia radical. Linfadenectomia. E aí, meu paciente não tem mais a próstata. Como é que eu vou fazer o acompanhamento dele? Aqui muda. O meu PSA, ele já tem que bater o quê? De 0,2 a 0,4 nanogramas por ml. Já viu a diferença? Então, se eu faço radiação de meu próstata, eu tenho PSA. É claro que o alto é de 2 a 3. E sem próstata, de 0,2 a 0,4. Pegaram isso? Isso é o quê? Para mim fazer o acompanhamento pós-operatório desse tipo de doença, ok? E aí, nessa brincadeira, tá? A gente tem uma recidiva de doença. Nós estamos dosando o nosso PSA, o PSA subiu. O exame de imagem mostrou o quê? Eu tenho recidiva de doença. Então, quando eu tenho recidiva de doença, vocês vão gravar esse outro fator aqui. No quesito de recidiva, olha só, sou cirurgião, tenho recidiva local da doença. O que eu posso fazer aqui? Se minha próstata só foi irradiada, eu tenho próstata lá. Eu posso fazer o quê? Um resgate cirúrgico. Certo? Então, meu acompanhamento de recidiva, quanto a recidiva no paciente. PSA aumentou, imagem. Eu posso fazer o quê? Eu posso ir lá e tirar a próstata. Agora, se eu já fiz a retirada da próstata, eu posso fazer o quê? Radioterapia local. Pegaram o conceito? Se eu sou cirurgião, a próstata está radiada, eu posso fazer o resgate cirúrgico. Agora, se meu paciente ele não tem a próstata, ele tem a recidiva local, eu posso fazer a radioterapia. Isso eu quero que vocês gravem, tá? Esse é o método, tá? Se tiver recidiva, se você só não recidiva, tá? Então o PSA ele entra o quê? Importantíssimo esse fator de acompanhamento do pós-operatório. Os pós-operatórios eu acompanho o PSA, o paciente chega lá 0,1. 0,2, opa, graças a Deus. Agora, se o cara volta lá, que o câncer dele é seu, o cara volta 6 meses, o PSA de 5, eu tirei a próstata, eu falo assim, putz, ferrou. Tá? E aí a gente entra nos fatores de que a gente pode utilizar a hormonioterapia para bloquear. Tá? E posso observar a evolução dele. Ok? Quando o paciente ele faz a radioterapia, o que a gente pode fazer? A gente já tem a crioterapia, a bracterapia, a hormonioterapia observada, tá? A única diferenciação aqui é do fato da bracterapia e da crioterapia. Bom, mas com o intuito de fazer o quê? O resgate cirúrgico. Agora eu falo para vocês, depois de uma radiação dessa, é difícil fazer o resgate cirúrgico. Tá? Toda cirurgia que você faz, a radioterapia que já tem, é muito mais difícil, fica mais fiável. Fica mais difícil, fica mais chato, tá? Quanto que a gente faz o resgate? Vamos dizer assim, aquele resgate cirúrgico, aquele paciente, ele era hipertenso, era diabético,
ele conseguiu controlar. Ele tomou uma porrada que ele tem câncer, ele vai se reeducando, né? A família cobra mais. Ele conseguiu controlar diabetes, conseguiu controlar a pressão, fez dieta, está indo na academia, está se cuidando. Então esse paciente voltou a ter um perfil bom cirúrgico. Aí a gente faz. O meu índice de recidiva, para a cirurgia é muito baixo. Nosso perfil do paciente é ruim. Tá bom, gente? Então assim, o grande intuito de tudo que eu falei para vocês é voltado para isso. E quando vamos fazer a cirurgia, isso nós no acompanhamento de recidiva. Ok? Beleza? É isso aí. O único requisito do Hospital do Amor ser referência para isso. Hoje em dia, os pacientes que têm câncer de próstata estão sendo muito influenciados no Hospital do Amor. Não só por conta da, vamos dizer assim,